Graça e paz, amados. Podeis assentar. Estamos felizes em estar aqui mais uma vez nesta noite. Essa noite é uma noite muito especial para mim, porque fiz o convite a um amigo, o Alexandre, e ele respondeu ao convite, aceitou, está aqui nesta noite. Alexandre, Deus te abençoe. Ele, a sua esposa, está aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. O Alexandre é uma pessoa que nós aprendemos a amar. Tá, Alexandre? Porque no momento da minha vida que eu mais precisei, você abriu portas para mim. Obrigado, tá, querido? Deus te abençoe. Você sempre é lembrado das minhas orações, tá? Sempre é lembrado você e sua família. Me ajudou quando eu precisei, quando eu mais precisava. E a minha oração é que Deus fale contigo nessa noite, amém? Deus falou no meu coração, desde quando o pastor falou comigo, ó, tu vai pregar. Dentro do meu coração ardeu uma mensagem que coloquei como título: Jesus, nosso sacrifício. Mas antes, gostaria de estar abordando 4 princípios fundamentais da palavra, para a gente entrar propriamente dito na palavra. E sem mais delongas, o primeiro princípio é que todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Deus, ele tem um plano para o ser humano. Mas logo no início, lá no jardim do Éden, o homem, ele erra, ele peca, e ele é destituído dessa glória, desse plano em princípio. Deus queria que Adão fosse o primeiro ser humano de uma raça que transmitisse a glória de Deus. Adão, ele foi a matriz humana, mas essa matriz houve falhas nela. E todos aqueles que passaram depois de Adão reproduziram essa falha. E toda vez que eu falo em matriz, eu lembro a época que eu estudei. Tem algum professor aqui ainda que fez matriz, que pegou o mimeógrafo, o cheirinho de álcool, o trabalho de fazer a matriz os dias antes das provas? Quem foi aluno e naquela época lembra ainda do cheirinho de álcool do lado da salinha? E a matriz, se você tivesse qualquer erro, qualquer ranhura e qualquer amassado, as próximas folhas reproduziam aquele defeito. Assim foi com Adão. Adão errou, Adão pecou. E os próximos que vieram após ele também reproduziram aquela imagem dele, aquela imagem e semelhança caída. Esse foi o primeiro princípio. O segundo princípio que eu gostaria de abordar como introdução é que existirá um julgamento. Assim como todos pecaram, também existirá um julgamento. Hoje não é muito falado em nossas igrejas sobre esse julgamento, o juízo final, um dia que todos os homens, mulheres, grandes ou pequenos, terão que comparecer diante do Senhor. 2 Tessalonicenses 1, 8 e 9 diz o seguinte: e ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Versículo 9: eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Muitos se falam em nossas igrejas sobre bênçãos, em receber alguma coisa, mas o princípio do julgamento ainda está válido. Todos os homens que não reconheceram Jesus como Salvador das suas almas terão que comparecer diante do trono branco, comparecerão a um julgamento. E este princípio está válido nos dias de hoje. Vejamos que Paulo lhe diz o seguinte: ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho. Conhecer e obedecer são coisas bem diferentes. Muitos dizem: eu conheço o Senhor. Mas conhecer o Senhor
E não obedecer a ele não vale nada. Não te garante vida eterna. Porque Satanás conhece o Senhor. Treme ao ouvir o seu nome. Mas mesmo assim, ele não faz a vontade de Deus. Não obedece o Evangelho. Conhecer e obedecer é um princípio básico para a salvação. Podemos até estar num culto como esse, nos emocionar com os louvores que são lindos demais. Podemos chorar sendo tocado por isso. Podemos sentir um arrepio, como já foi falado. Podemos sentir bem na presença dele. Mas se não obedecer, se não fazer o que ele está falando no seu Evangelho, nós viramos as costas e não recebemos aquilo que é o melhor de tudo, que é a salvação das nossas almas. Praticar o Evangelho é necessário. Terceiro princípio que eu gostaria de citar antes de entrar propriamente na palavra é sobre o sacrifício expiatório. Expiar quer dizer reparar um erro, pagar a pena de um crime, receber a punição, pagar as consequências, pois o salário do pecado é a morte. A parte A desse versículo é tão dura, mas é pura verdade. O salário do pecado é a morte. E todos aqueles que pecaram, destituídos da glória de Deus estão, precisam pagar pelos seus erros. Mas espere só um instante. Não venha achar que Deus ele foi pego de surpresa. Quando o homem erra no Éden, Deus não estava ali tendo uma surpresa com aquilo que aconteceu. Deus já estava preparado desde quando ele formou o século dos séculos. Desde a fundação da eternidade, ele já sabia daquilo que ia acontecer. Então Deus ele dá um meio de o homem escapar da sua condenação eterna. Aos judeus, aos descendentes de Abraão, Deus deu uma lei. Levíticos capítulo 1, versículo 3, 4 até o 5 diz o seguinte: se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. E ele o apresentará à tenda, na entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor. E os sacerdotes descendentes de Arão trarão o sangue e o derramarão nos lados do altar, que está na entrada da tenda do encontro. Deus ele dá um meio para que o homem escape da condenação do seu pecado. Deus tem um plano mostrando para o homem para que ele sinta tristeza dentro do seu coração pelo seu pecado. Ele instrui o seu povo para que, se alguém pecar dentro do seu povo, pegue um novilho, uma ovelha, mas não é qualquer uma, tem que ser a melhor, a mais bonita, sem falha, sem mancha, sem defeito, não pode estar doente, aquela que ele mais cuidou do seu rebanho. Ele tem que pegar aquela novilha e levar como sacrifício pelo seu erro, pelo seu pecado. Ele chega na frente da tenda, ou posteriormente no santuário construído, templo construído por Salomão, apresenta a sua oferta pelo pecado, apresenta o animal que vai morrer no seu lugar. Ele coloca a mão sobre o animal, confessa o seu pecado, e aquele animal
simples, indefeso e inocente. Vai morrer no lugar do pecador penitente, para que o seu pecado seja expiado, seja encoberto. A intenção disso era de fazer com que o pecador ele sentisse no seu coração tristeza. Primeiro, por ter cometido algo que mexe com a glória de Deus. Que o seu pecado mexeu com a glória do Senhor, mexeu com a santidade de Deus. E segundo, que ele tem que entender que o pecado ele é tão terrível, ele é tão mortal, que aquele que pratica o pecado, ele tem que morrer pelo seu pecado. Mas Deus, vendo que o homem não tem condição de morrer, de pagar o alto preço desse pecado, ele traz um meio, uma sombra, um tipo de alguém que vai morrer inocente, no caso a ovelhinha, ou um animal limpo, um animal sem erros, melhor dizendo, sem mácula, e apresentava ao sacerdote. Os sacrifícios eram apenas sombras que apontavam para algo maior, um projeto muito maior de Deus, algo que ele ainda ia fazer. Só que aquele povo, desde o início, foi trazendo essas coisas de uma forma, foi ensinado aos poucos, assim como você e eu ensinamos aos nossos filhos. Eu me lembro que quando o Lucas ainda era bem pequenininho, nós lhe dávamos comida na boca. Quando o Lucas cresceu mais um pouco, nós ensinamos a ele que nós não devíamos mais alimentar ele na boca, mas ele deveria comer com a própria colherzinha de plástico. E o tempo foi passando e ensinamos que não é com colherzinha de plástico que se come, se com garfo. Mas o tempo passa e ensinamos que não é só com garfo, mas é também com uma faca. Deus ele foi fazendo assim essa revelação progressiva do que ele ia fazer. Começou lá no Gênesis e foi atravessando o Velho Testamento até chegar no momento da história. No momento mais lindo da história. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E um momento da história, quando Deus achou que agora é o momento, ele rasga a eternidade, ele rasga os céus e coloca no ventre de uma jovem um bebezinho. Jesus foi gerado no ventre de Maria. O segundo Adão agora vem. O novo representante da raça humana vai nascer. Mas desde quando ele nasceu, o seu projeto não era um projeto só de vida para ele aqui na terra, mas tinha um projeto tremendo de Deus, que era justamente no final. Durante 3 anos ele prega, ele fala o seu ministério, ele levanta os seus discípulos, para que na quinta-feira, após a ceia, 11 dos seus discípulos, ele carrega 11 dos seus discípulos porque um faltava, um tinha ido traí-lo. Ele pega os seus 11 discípulos e já sabendo o que ia acontecer, porque o plano do Pai já estava pronto para acontecer, ele leva esses discípulos até um jardim chamado Getsêmani. E lá ele deixa um grupo de discípulos
pega os 3 discípulos mais chegados, Pedro, João e Tiago. Vamos comigo mais um pouquinho à frente. Eu quero orar. A minha alma está em agonia. Ele deixa os discípulos, ele vai mais um pouquinho sozinho à frente. E começa a orar: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas em todo tempo seja feita a tua vontade. Jesus orava: Senhor, Pai, se for possível que um homem seja salvo sem ter que enfrentar algo mais horrendo do que a cruz, que seria a separação da presença do Pai. Se existir algo, mas seja feita a tua vontade. Ele ora tão intensamente e a sua alma está tão angustiada que ele começa a suar gotas de sangue. Rolam do seu rosto, rolam pelo seu corpo. Fenômeno conhecido como hematidrose, se não me engano. Os capilares se rompem porque a agonia era tão grande. Mas em todo momento ele se rende à vontade do Pai. E a vontade do Pai era que ele fosse para a cruz. Ele volta, pega os seus discípulos. Lá vinha o traidor, lhe dá um beijo na face. Ele é preso. Jesus é levado ao sacerdote. Ainda de noite, naquela madrugada de quinta para sexta, lá é feito um conluio para a sua morte, porque os judeus não tinham poder de matar ninguém. Apresenta Jesus logo pela manhã a Pilatos, com falsas acusações. Pilatos olha para Jesus e vê em Jesus que não há motivo para a morte, mas mesmo assim manda castigá-lo. E uma coisa, irmãos, que os romanos sabiam muito bem fazer, irmãos, era o castigo, o flagelo. Era algo que os romanos, durante séculos, souberam fazer muito bem. Pegava o prisioneiro, colocava ele num pátio, amarrava as suas mãos em uma pilastra, um pilar, e batiam em suas costas, pernas, braços, com varas e com um chicote terrivelmente preparado, tendo nas suas pontas ossos ou então lâminas ou bolas de ferro, tudo para que fizesse com que o prisioneiro sentisse na carne. Jesus foi açoitado quase à beira da morte. Para zombar dele, colocaram uma capa púrpura, colocaram uma coroa trançada de espinhos, colocaram na sua cabeça, bateram com uma cana ou uma vara. Zombavam dele: salve Rei dos Judeus, salve Messias. Aquele mesmo Jesus que dias atrás tinha entrado por Jerusalém, o mesmo Jesus que dias atrás tinha curado os cegos, ressuscitou mortos, agora estavam na mão de homens sórdidos. Pilatos apresenta Jesus à multidão. Ele lembra que por chegar próximo da Páscoa era comum soltar um prisioneiro. Nesse momento ele pergunta se queriam que soltasse Jesus. Quem vocês gostariam que fosse solto? E o povo, instruído pelos seus sacerdotes, pedem Barrabás. Um salteador, um homicida, muito conhecido na época. Eu tenho certeza que Pilatos até se assustou, mas não tinha jeito como voltar atrás. Barrabás é solto e eles perguntam: o que fazer com Jesus? Crucifique-o. Crucifique-o. E ele é levado de uma tal forma. Eles retiram aquela capa púrpura de cima dele. Você já teve um machucado que sangrou e de repente você coloca um
pano por cima, uma gaze. E quando você vai tirar com todo cuidado, você joga água ou então soro para lavar, para depois tirar, né? Porque gruda. Eu tenho certeza que os soldados romanos não tiveram cuidado com as feridas de Jesus. Retiraram aquela capa do jeito que estava. Novamente as suas feridas sangram. E ele agora é obrigado a carregar a sua cruz. Sai de dentro de Jerusalém. Ele está fraco, já perdeu muito sangue. Ele cai. Um certo sirineu vinha do campo para Jerusalém, é constrangido a levar a cruz de Jesus. Ele pega aquela cruz e carrega até o Calvário, até um morro chamado Gólgota. Esticam os braços do mestre sobre aquela cruz. De um lado, colocam amarras e esticam o braço dele de um lado, esticam o braço por outro. Na cruz, previamente, já existiam alguns buracos cravados, onde o soldado romano só tinha que mirar agora o seu pulso e com uma firmeza bater em cima da sua mão. Grande é a agonia, porque o nervo mediano é atravessado. A dor é terrível. Esticam o outro braço dele, puxam com a corda. E novamente a mesma martelada. A mesma martelada. Muito sangue jorra naquele momento. Mas não acabou aí. Flexionam levemente o joelho. E sobre um pé, sobre o outro, coloca outro cravo. E é batido bem forte, com raiva. Tudo isso, Jesus sofrendo por causa da vontade de Deus, era que ele padecesse naquela cruz. E levasse sobre os seus ombros o preço do meu pecado e do seu pecado. Mas não acabou ainda. Eles levantavam a cruz. E existia já previamente também preparado um buraco, onde a cruz era encravada ali, era jogada, e o peso do corpo rasgava as mãos do condenado. A ferida agora chegava até as palmas. O condenado, ele sofria na cruz por falta de ar. Ele não morria só por falta de sangue, mas por falta de ar. Porque ele ficava esticado e toda vez que ele queria respirar, ele tinha que fazer força nos pés para levantar o corpo. Como se estivesse afogado. Diz a Bíblia que a partir do meio-dia, o céu se escureceu, trevas cobriram toda a terra, porque o próprio Pai agora virava as costas para o Filho. Se existiu algum momento da história do Filho, que o Filho não teve mais comunhão perfeita com o Pai, foi nesse momento na cruz. Porque verdadeiramente ele levou sobre si os meus pecados e os pecados de toda esta igreja e de todo homem na face da terra. Estava sobre Jesus naquele momento. E Deus vira o rosto para o Filho. Ele tem sede. Estendem a ele uma ponta de lança, uma esponja molhada em vinagre, ele prova. Muitas pessoas que passavam em frente à cruz ou estavam lá, falavam para ele: tu não é o Messias,
o escolhido de Deus. Se tu és o Cristo, desça daí, nós creremos em ti. Os ladrões foram colocados 2 homens, 2 bandidos, salteadores, um à direita e outro à sua esquerda. Um falava a mesma coisa para ele: nós ouvimos falar que você é o Messias, então desça dessa cruz. Mas o outro olha para dentro de si e vê o peso dos seus pecados e fala para o seu colega: estando nessa mesma condenação, você ainda não teme a Deus? Nós estamos aqui porque merecemos, mas este homem, nenhum pecado tem. Você lembra do animal que era apresentado ao sacerdote? Sem pecado algum. Deus colocou o seu cordeiro lá na cruz, sem defeito algum. E esse cordeiro, ainda estando em agonia, aleluia, ainda acha tempo para salvar mais um. Porque aquele homem diz: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus olha para ele e fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mesmo estando em agonia e forte dor, e tendo o Pai virado as costas para ele, ainda acha momento para salvar mais uma vida. E nós vemos pelo relato dos evangelhos que durante essas 3 horas nada se fala. A natureza se calou. Tudo ficou triste. E quando chegava depois das 3 horas da tarde, para que se cumprisse a escritura, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Então ele rende o seu espírito, ele entrega a sua alma e morre. Os judeus, por causa da preparação do sábado, que era uma festa, a Páscoa estava chegando, pedem a Pilatos para que as pernas dos condenados sejam quebradas, para que eles morram mais rápido. E quando vão lá, quebram a primeira perna do primeiro condenado, quebram a segunda do segundo condenado, mas quando olham para Jesus, Jesus já estava morto. E um soldado romano, para se certificar, pega uma lança e fura e transpassa as suas costelas. E diz a Bíblia que saiu sangue misturado com água, sangue e água. Jesus já estava morto. Nenhum dos seus ossos foram quebrados. Os discípulos que acreditavam em Jesus, fazendo parte do Sinédrio, homens muito importantes, mas mesmo que ocultos, pediram o corpo de Jesus. Colocam especiarias, preparam o corpo como era preparado, tira da cruz e colocam num sepulcro novo, que nunca tinha sido usado ainda. Meus irmãos, a maioria de todas as religiões do mundo, por que não falar todas, os seus mestres terminam a história aí, com a morte deles, com o seu corpo vendo a corrupção dentro da tumba fria. A sexta-feira passou. O sábado nós não temos notícias do que aconteceu, nem sabemos o que os seus discípulos pensavam. Só sabemos que eles estavam escondidos, com medo agora de serem perseguidos. Mas um domingo pela manhã, um domingo como hoje, como esse, o sol brilhou diferente. Algo aconteceu no mundo espiritual, de tão tremendo, que aquele dia foi eternizado até hoje. O domingo de Páscoa, Jesus ressuscita. As mulheres vão até o sepulcro, só que elas vão preocupadas: quem vai tirar a pedra? Quem vai rolar a pedra de lá? Nós só somos mulheres, a pedra é pesada. Mas quando elas chegam lá, a pedra já está revolvida. Diz a Bíblia que houve um terremoto.
Anjos estavam lá, moveram a pedra. E quando elas chegam, olham dentro do sepulcro, lá estão somente as faixas. Maria chora. Aonde foi levado o corpo do mestre? Mas Jesus estava ali. O sonho não tinha terminado com a morte, porque o poder sobre Jesus era o maior de todos eles. O poder da salvação estava lá. Ele ressuscita naquele dia. Fala para Maria, sou eu, Maria. Quando ela repete para ele, Rabone, mestre, ele manda que vá avisar os seus discípulos, que ele vai até a Galileia, que ele vai ir dar instruções. Mas a notícia é tão boa que quando ela chega para contar, os homens não entendem. Entra dentro de ouvido, sai por outro. Ninguém entende, esqueceram que Jesus tinha avisado que ele ia ressuscitar. Então todos eles, dentro de um quarto fechado, com medo dos judeus, Jesus aparece no meio deles e diz, paz seja convosco. Eles se assustam, acham que é um fantasma, mas é Jesus que está lá. Tomé não acredita, e Jesus fala para ele, olha as minhas mãos, as cicatrizes feitas por amor. Bota o dedo do meu lado, onde foi transpassado pela lança. Olha os meus pés. Jesus fez questão de deixar as suas cicatrizes para mostrar as feridas de amor feito por você e por mim. Durante 40 dias, Jesus esteve com aqueles homens, indo e voltando, ensinando o que eles deveriam fazer. E no último dia, Atos capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele os dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. E Jesus foi assunto ao céu. Os discípulos estavam lá olhando Jesus subindo nas nuvens. E os anjos se colocam ao lado deles, olha, homens galileus, por que estão olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Voltará para um povo que ele se sacrificou. Você lembra da nossa introdução? Você lembra que nós falamos da matriz corrompida que foi Adão? Pois bem, Adão foi o primeiro homem, mas o segundo Adão agora é Jesus. A nossa matriz que nós devemos agora reproduzir a sua imagem. Ele como homem venceu todos os desafios que nós devemos vencer ainda. Mas porque ele venceu, ele nos dá condições de vencermos também. Nós servimos a um Deus que não ficou dentro de uma cova fria. Nós servimos a um Deus que ressuscitou e vivo está aqui hoje. E assim como ele vive, eu no amanhã. Tem um hino que nós cantamos assim, porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele ressuscitou. A matriz ela foi restaurada. E a partir desse momento que nós reconhecemos isso, não tememos mais o julgamento, não tememos mais a perdição eterna, porque reconhecemos que ele morreu no meu lugar. Ele como sacrifício perfeito, porque a Bíblia diz que é impossível
que o sangue de touro e bode pudessem apagar pecado, perdoar pecado. Mas Deus amou o homem de tal maneira que deu seu filho justamente para morrer no meu lugar, fazendo aquilo que eu e você não temos condição de fazer. E a partir do momento que eu entendo isso, passo a não temer mais o juízo, porque não serei mais condenado com o mundo. Você também crê assim? E você não será mais condenado com o mundo? Você tem certeza da sua salvação? Você crê nisso? Porque como nós falamos, são duas coisas diferentes. Uma coisa é acreditar, e outra coisa é praticar. Não adianta nada você acreditar sem praticar. É preciso acreditar e praticar. Se entregar a Ele como mestre. Jesus como sacrifício perfeito. Somente o sangue de um Deus poderia perdoar os nossos pecados. E hoje, Jesus ocupa um lugar de destaque na glória. Ocupa um lugar de destaque porque Ele agora é o nosso intercessor. Está ao lado direito de Deus e como sacerdote, Ele faz intercessão pelos meus pecados. Pois eu não temo mais a condenação, mas agora eu vou à cruz pedir perdão pelos meus pecados. Senhor, perdoa os meus erros. Perdoa os meus pecados, porque eu quero refletir a sua glória. Eu quero refletir a sua imagem dentro da minha vida. E eu quero convidar você hoje a aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Aceitar Jesus é um conceito tão genérico às vezes, porque dentro de muitas igrejas evangélicas não se fala mais do peso do pecado, da condenação, do juízo e do inferno. E aceitar Jesus muitas vezes é mascarado por um aceitar alguém que vai parar a sua dor. É mascarado com alguém que vai te dar um carro novo. É mascarado com alguém que vai te dar uma casa. É mascarado com alguém que vai tampar aquela necessidade que você tem financeira, espiritual, sentimental. Porque se eu te ofereço alguma coisa e aceitar, tem mais a ideia tipo, vamos dizer, aceitar uma bala. Eu posso te oferecer um sorvete, um café e você aceita. Mas o conceito de aceitar Jesus é muito amplo e restrito. E eu vou te explicar por quê. Está mais parecido para um relacionamento. Um dia, eu cheguei para a Rafaela, hoje minha esposa, e perguntei se ela queria me aceitar como seu namorado. Você imagina um camarada tremendo, cheio de dúvidas e complexos, mas foi lá. Esperou o momento certo, imaginou 1001 coisa para falar. Mas foi lá falar com ela. Sabe o que ela me respondeu? O que você falou, amor? Vamos orar. Glória. Vamos orar, ué. Já é alguma coisa, né, irmãos? É melhor do que eu não, né? Vamos orar. Eu não me recordo direito, irmãos, por favor. Mas eu acho que foi quase 8 meses orando. De 6 a 8 meses. E eu falei, Jesus, acho que a vaca foi pro brejo. Ter coragem novamente de perguntar para ela, e
lembra do frio na barriga que dá, né? Aqueles que já casaram há tanto tempo. Você lembra do frio na barriga, o medo que dá para perguntar, e aí? Você já orou? Como é que foi? Qual é a resposta? Sim ou não? E agora? Mas eu falei, e aí? Ela disse sim. Oh, que benção, maravilha. Mas se foram 17 anos de casado, fora 3 anos de namoro e noivado. Jesus, ele também quer ter um relacionamento com você. Aceitar a Jesus é mais do que uma religião. Aceitar a Jesus é mais do que você trocar uma igreja. O conceito de aceitar a Jesus é maior do que você simplesmente fazer parte de um hall de membro da igreja metodista. Aceitar a Jesus é aceitar um relacionamento com Ele. Sentir esse frio na barriga. Sentir aquela vontade de falar, Senhor, eu aceito. Senhor, eu te aceito. Sabe, é mais do que um pedido de namoro. É um pedido de casamento. Porque você vai fazer parte, não de uma igreja, mas de uma noiva na face da terra. De uma noiva tão gloriosa, tão bonita, que esse noivo ele tem coragem de morrer no lugar dela. Para que essa noiva tenha direito de entrar nas bodas pelas portas. Aceitar a Jesus tem o conceito de um relacionamento com Ele, íntimo e sincero. Jesus, Ele te convida hoje a esse relacionamento. Não um relacionamento fingido. Me dá, eu quero isso, eu quero aquilo, ainda que Ele dê, ainda que Ele faz. Mas o relacionamento que Ele dá, nenhum homem e nenhuma mulher na face da terra pode te dar. A alegria de você saber que se você deitar a essa terra fria, o seu espírito estará com Ele para todo sempre. Todo sempre, é eternidade, é vida eterna, é salvação. E você pode me dizer, salvação do quê? Salvação da perdição eterna. Do preço que muitos vão pagar pelos pecados. Mas Ele te convida hoje. Quer aceitar esse namoro? Quer aceitar este noivado com Ele? Quer fazer uma aliança? Olha que conceito lindo, o conceito da aliança. Está até difícil de tirar. Deixa eu ver se eu consigo. Quando eu fui, depois do namoro, 2 anos namorando a Rafaela, eu falei, agora eu quero casar. Eu lhe apresentei uma aliança, não é mais essa, era mais fininha. Eu apresentei para ela, Rafaela, você quer casar comigo? Novamente ela disse sim, irmãos. Novamente ela disse sim. E nós marcamos o casamento. E trocamos as alianças. Aquele dia do casamento eu disse, Rafaela, o meu coração é teu. E ela disse, Gênesis, o meu coração é teu. Jesus, Ele quer fazer uma aliança com você. Um relacionamento. E eu quero, o primeiro convite que eu quero fazer é para você que um dia já noivou com o Senhor Jesus. Já teve essa aliança com Ele. Já ardeu o seu coração pela presença do Mestre. Mas as tempestades da vida te fizeram desistir da presença dEle. Te levaram para longe. E você quebra a aliança com Ele.
mas ele sempre manteve no mesmo lugar. Como o pai, na parábola do filho pródigo, ele sempre esteve lá, te esperando. Você dá o primeiro passo em direção a ele. Eu gostaria de saber, tem alguém que gostaria de renovar essa aliança com o Senhor Jesus? Fizesse assim com as mãos. Convido a igreja que se ponha de pé, por favor. Esteja intercedendo. Eu sei que agora, nesse momento, você sente o mesmo frio na barriga que eu senti quando pedi a Rafaela em namoro ou em noivado. Eu sei que você sente nesse momento mesmo frio na barriga em querer refazer essa aliança. Será que eu faço? Será que eu não faço? Mas preste atenção. A coisa mais linda do Evangelho, meu amigo e irmão, é poder recomeçar hoje, agora, nesse exato momento. Você pode dizer: Senhor, eu quero recomeçar a minha vida. Eu quero recomeçar a minha jornada. Eu quero entender que o Senhor morreu na cruz no meu lugar, mas não somente entender, mas agora obedecer. E começar uma nova jornada contigo. Vem à frente. Estaremos orando por você. Você que um dia já teve essa aliança com o Senhor, mas essa aliança foi perdida. Venha. É um convite, não de uma igreja, mas é um convite de amor, de um relacionamento. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, e sua glória céu vai me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O caminho está aberto. O caminho abriu, E Ele abriu esse caminho para você. Eu gostaria de fazer o segundo convite para você que nunca teve esse relacionamento com o Senhor. Já estou terminando. As horas já se foram. Mas você que nunca teve esse encontro pessoal com Ele, e você queira dizer: Senhor, hoje eu quero aceitar esse convite. Hoje eu quero aceitar esse convite de casamento contigo. Hoje eu quero aceitar essa oportunidade. Eu quero aceitar o Senhor Jesus. Então vem aqui na frente e estaremos orando por você. Diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, em sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Amém. Vamos fazer oração final. Minha oração é que você saia aqui dessa noite dizendo: valeu a pena estar na casa do Senhor mais uma noite. Valeu a pena mais uma noite na presença dele. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos
na tua casa, de ouvirmos a tua palavra. Pai eterno, mais uma vez, Senhor, que a nossa aliança, Senhor, de amor seja renovada, ó Deus. Pai eterno, entendendo o seu sacrifício na cruz, queremos te agradecer, Senhor, por esse amor incomparável. E entendendo, Senhor, queremos te pedir, dai-nos uma semana de paz, guarda, Senhor, abençoa os teus filhos, dai-nos uma noite, Senhor, alegre, de tranquilidade. Pai eterno, queremos também te pedir, Senhor, por tantas famílias enlutadas, Senhor, lá em Minas. Pai eterno, visita, Senhor, os hospitais, os corações enlutados. Visita, Senhor, aquelas famílias que sofrem, Senhor, a perda de um ente querido. Te pedimos, ó Príncipe da Paz, que a tua paz esteja naquele lugar. Conforta, Senhor, aqueles, Senhor, que perderam as esperanças. Renova, Senhor, as esperanças. Renova, Senhor, as esperanças em Ti, Senhor. Pai eterno, em Ti também te agradecemos, ó Deus, porque sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos. Por isso, Senhor, nós nos alegramos em Ti e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, temos 2 aniversariantes essa semana. Vamos orar também com eles, né? Para eles e com eles. Nivaldo e o Augusto. Não é aí? Augusto, não, nenhum dos dois, né? Mas mesmo assim, cabe a lembrança, são membros, são homens que têm ajudado aqui na igreja, têm cooperado com a obra do Senhor. E domingo de manhã, né, no próximo domingo, teremos o café da manhã. Todo primeiro domingo, né, tem um café da manhã, a igreja está convidada a... Cumprimente essa pessoa que está ao seu lado. Pode cumprimentar. Além desse casal que está com a irmã ali, visitando ali, quem mais? Da irmã ali, dizendo ali. Vou dar um abraço na irmã aí, dizendo desse amor de Deus. Aleluia. Eu louvo a Deus pela mensagem, fechando já, porque veio justamente testificar o que nós falamos na escola dominical. A igreja de Sardes, lá em Apocalipse, foi chamada a atenção porque perdeu a memória. Perdeu a memória. E quando nós esquecemos essa história, esquecemos essa caminhada de Jesus Cristo, nós perdemos o sentido de cristão. Nós perdemos o entendimento do que é salvação. Tá? Não esqueçam essa história. Não esqueça todo esse sofrimento, porque é a nossa vida que está ali sendo passada. Amém? Receba a bênção do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade e misericórdia. E eu tenho certeza que teu Espírito Santo falou muito mais. O silêncio que estava na igreja significa isto: o Senhor falando em cada coração. Falou mesmo. Renovou a memória. Quero trazer à memória o que me traz esperança. E só quem pode me trazer esperança é Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre, permaneça com todos, permaneça com a sua família, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja diz: amém e amém. Semana abençoada para todos, em nome de Jesus.